Saúde a todos com a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Esse último dia de campanha na presença de Deus, mais uma vez, último dia de campanha. Vamos buscar o Espírito Santo, irmãos, para que Ele venha nos conduzir. Vamos buscar o Espírito Santo e deixar Ele falar no nosso coração. Creia que a partir dessa campanha, creia em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo vai nos moldar. Porque precisamos sim que o Espírito Santo nos molde. Vamos ter certeza, irmãos, que a partir dessa campanha, o Espírito Santo vai nos fazer sentir que os nossos ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós vamos sentir e ver que os nossos olhos espirituais estão sensíveis, abertos espiritualmente. Nossos ouvidos aguçados, sensíveis, para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Aí não, desse jeito não. Não fala isso, não faz isso. Não é do meu querer, não é da minha vontade. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos buscar. Vamos sentir a presença de Deus. Vamos deixar para lá o que não tem agradado o Senhor. Vamos deixar para lá o que não é da vontade do Senhor. Amém? Para ouvir o Espírito Santo. Vamos deixar o nosso próprio eu, nossa própria vontade, nosso próprio querer, para agradar o do Senhor. Vamos agarrar por o Senhor no início de tudo, nas nossas vidas. Vamos deixar o Senhor nos conduzir todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Todo-Poderoso, porque só Ele pode fazer milagres. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Milagres só Jesus pode fazer. Aleluia. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Aleluia, glória a Deus. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. Os demônios saem,
a doença vai. O anjo do Senhor vem operar. Os demônios saem, a doença vai. O anjo do Senhor vem operar. E o anjo do Senhor vem operar. Glória a Deus, Senhor. Na nuvem que Jesus subiu, na mesma ele voltará. Nas nuvens que Jesus subiu, na mesma ele voltará. Desperta, igreja, que o noivo se aproxima. Desperta, tu que dormes, e acende a lamparina. Desperta, igreja, que o noivo se aproxima. Desperta, tu que dormes, e acende a lamparina. As águas do rio Jordão limparão toda lepra de Naamã. As águas do rio Jordão limparão toda lepra de Naamã. Mas se tu creres no sangue, no sangue, no sangue de Cristo, Ele pode te salvar. Mas se tu creres no sangue de Cristo, Ele pode te salvar. Desperta, igreja, que o noivo se aproxima. Desperta, tu que dormes, e acende a lamparina. Desperta, igreja, que o noivo se aproxima. Desperta, tu que dormes, e acende a lamparina. Oh, glória, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos ler a palavra do Senhor. Neemias 6. A tentativa de intimidação. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem e o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de On. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essas respostas: estou executando uma grande obra, um grande projeto, e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra, a qual acabamos de ler, a qual o Senhor tocou em meu coração. Venha colocar por terra, Senhor, as intimidações, o mal, Senhor, que trama contra a minha vida, contra a vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Venha falar conosco através do Espírito Santo e da tua palavra. Venha falar através da tua palavra, através do Espírito Santo nos conduzindo. Te pedimos e já te agradecemos e obrigada, Senhor, por falar em nosso coração, através desta palavra. Continua falando conosco, através dessa palavra. E através do Espírito Santo. Dai-nos entendimento. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus tem algo maior na nossa vida. É Deus que vai fazer. E é Deus que vai dar estrutura. Aleluia, glória a Deus. Deus deu estrutura para Neemias. Deus deu sabedoria para Neemias. Receber aquela carta e não ir. Deus deu direção para ele. Não ir. Perder tempo com bate-boca.
Perder tempo com pessoas maldosas que não quer fazer e não quer que ninguém faça. Que não quer ajudar e não quer que ninguém ajude. Deus diz para mim e para você, através dessa palavra, não se intimide com o perseguidor. Não se intimide com a perturbação, com a perseguição, com Sanbalate, Gesem, Tobias, com os que querem te fazer mal, que quer causar dano, o que quer te distrair, não se distraia. Porque Neemias não distraiu, não, pelo contrário. Ele sempre mandou a mesma resposta. Estou numa grande obra e não posso parar. Eu e você estamos e temos que permanecer numa grande obra. Permanecer acreditando, mesmo que aqui Satanás está trabalhando na mente, querendo nos deixar cansados, desanimados, dizendo que Deus não nos ouve, dizendo que Deus não nos vê e que tem pessoas mais importantes do que nós para Ele ver, para Ele ouvir, para Ele fazer, que tem pessoas precisando mais do que eu e você. E que Ele vai fazer na vida de outro e não na nossa. Primeiro na vida de outro e não na nossa. Ei, Deus não é assim não. Deus não é como o homem, o que tem que resolver agora, Ele resolve agora. Porque o relógio de Deus não atrasa. Deus falou, tá falado e ponto final. Só se nós não quiser receber mesmo. É só se nós for desobediente mesmo, como foi Moisés. Porque Moisés ele foi desobediente. Moisés ele feriu aquela rocha. Porque ele era para falar, mas ele foi massacrar, ele foi bater, ele foi falar do jeito dele. Ele bateu e falou, todo nervosinho. Mas não era como ele queria, não. Era mansamente como Deus tinha mandado. E ele foi lá e feriu a rocha, ele feriu o coração de Deus. Aí Deus falou, por causa disso, vocês não entrarão, você e Arão não entrarão. E outros não entrarão na terra prometida. Ei, Deus volta atrás? Sim. Muitos dizem que Deus não volta atrás. Deus volta atrás, sim. Para quem não quer nada com nada. Ele faz uma promessa. Aí daí em diante que ele fez promessa, nós temos que mudar. Para receber. Nós temos que ser como ele foi, Neemias. Nós não podemos deixar o afrontador. Nós não podemos deixar que Sanbalate, Tobias, Gesem nos distraia por aí todos os dias. É porque todos os dias Satanás ele usa alguém para nos distrair, para sair da presença de Deus. E o que nós temos feito? Tem saído da presença de Deus. Não tem feito o que Deus lhe ordenou para fazer. Nós falou para Deus que nós ia adorar. Nós falou para Deus que nós ia levar a palavra, que nós ia ler a palavra aqui dentro do nosso lar, nós ia orar mais vezes. Cadê que nós temos orado? Cadê que nós temos jejuado mais vezes para Deus? Cadê que nós temos exaltado o santo nome do nosso Deus? Como deveria tirar um tempo para Ele todos os dias, nós não temos feito. Nós não temos lido a Bíblia como deve ser. Aleluia, glória a Deus. Não é porque tem uma voz que queria ter para adorar que nós vai deixar de adorar, não. Não é porque tem distração que nós vai ficar na distração, não. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está falando nesta noite. Aleluia. Ele quer ter um particular conosco, mas nós não temos tirado tempo
para ter esse particular com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então Deus nunca vai nos deixar só na situação. Deus não vai nos deixar embaraçar diante de Sambalate, diante de Tobias, diante do afrontador, diante do perseguidor. Deus não vai deixar que nos afronta, que nos humilhe, que nos maltrate. Deus não vai deixar se nós estiver na direção dEle. Se nós estiver segundo o coração de Deus. Se nós estiver fazendo o que Deus tem mandado fazer, aleluia. Continua marchando, continua na presença do Todo-Poderoso, que Ele está vendo sim. Mesmo que Sambalate, Tobias e Gesem não está gostando, mesmo que Sambalate, Tobias e Gesem está te afrontando, querendo te fazendo mal, não tenha medo. Crente que confia no Senhor, não tenha medo de afronta, não tenha medo de perseguição, não tem medo de legiões de demônios, não tem. Porque você sabe que Deus é na tua vida, porque está com medo, aleluia. Porque tem tido medo. Não te apavore. Não fica abalado, não fica abalada. Por ter tido situações na tua vida que não tem te agradado, que não tem te alegrado, não tenha medo desta situação. Não tenha medo desse protocolo, não tenha medo dessa enfermidade. Não tenha medo desse sintoma. Não tenha medo desse sistema. Continue marchando, continue acreditando que Deus é contigo. Continue acreditando que Deus vai na tua frente. Você tem a espada, guerreira. Você tem a espada, lute. Enfrenta essa situação. Enfrenta esse mal, essa perseguição. Enfrenta esse acusador. Com a espada do Evangelho, com o calçado, pisa na cabeça dessa serpente, desse escorpião. Deus já calçou a sandália do Evangelho, marcha em cima desta situação, pisa na cabeça, porque essa serpente ela tem que cair por terra. Essa falsidade, esse espírito do engano. Aleluia, glória a Deus. Deus é contigo sim, ponto final. Deus é comigo sim, ponto final. Que você prefere dar ouvido. Porque sempre no deserto tem duas vozes. E qual voz você prefere ouvir? Então não te desanime. Marcha. Adore. Exalte o santo nome do Senhor. E não deixa ser intimidado, intimidada. Aleluia, glória a Deus. Então não fica dando ouvido a quem não é para dar ouvido. Não perde tempo com coisas que não é para perder tempo. Com distrações nas internet, com bate-boca, com blá blá blá, fofoquinha.
escutando fofoca. Alguém falar mal de outra pessoa, porque fofoca é isso. Não tem outra coisa para fazer, mas vai fofocar. Vai falar mal. Vai tentar destruir. Vai tentar enganar. Deus não agrada. Não agrada desse tipo de conversa. Acabou de ouvir aqui agora, vai ali e já faz outro tipo de fofoca com a mesma pessoa, já para outra pessoa. Isso vai gerando, vai gerando, vai girando, vai girando e vai gerando uma bola de neve. Aleluia, glória a Deus. Deus não quer isso, Deus não tá nisso. Em vez de fofocar, liga para um, liga para outro. Ei, fica firme na presença de Deus, adore o Senhor, ora ao Senhor. Pergunta se está tudo bem, se precisa de uma oração. Chama para adorar o Senhor, para orar, para fazer campanha. Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer como fez Neemias. Não vamos deixar que ninguém interrompa a presença de Deus na nossa vida. Não vamos deixar que nada interrompa aquilo que Deus começou nas nossas vidas e que Ele quer terminar. Mas só vai terminar quando Deus vê que nós está na presença dEle, que nós está sendo cada vez mais, querendo fazer cada vez mais para Ele, adorando Ele cada vez mais, orando e querendo e buscando sempre mais a presença dEle. Aí Deus dá muito além do que nós pedimos e imaginamos. Ele prospera em todas as áreas, Ele dá saúde, Ele confirma, Ele dá sonho, dá revelação, Ele fala conosco através da voz dEle, Ele fala conosco através da palavra, fala conosco através da adoração. Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa abandonados nem abandonadas por aí. Aleluia, glória a Deus. Então, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar um dos povoados da planície de On. Eles contavam tramando fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou em uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. Aleluia. No 6. Dizendo entre as nações, Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta que possa construir muito. Além disso, conforme diz esta, e se torna mal o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá, ora essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Eu mandei resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estava todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, o rei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha o que estava dizendo. Eu mandei esta resposta: nada disso que vocês dizem está acontecendo, é por invenção suas. Estavam todos tentando intimidar-nos. Aleluia, glória a Deus. Estão tentando nos intimidar. É como aqui com Neemias. Você viu aqui que acabei de ler. Eles estavam falando que, inventando falso testemunho, falsa acusação, falando que Neemias, que estava querendo tomar o lugar do rei, que era isso, que era aquilo outro, sabe? Difamando ele.
Aí ele disse isso aqui. Eles estão tentando nos intimidar-nos. Pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Inventando tudo isso de Neemias, para que Neemias ficasse com medo do rei acreditar. Que aquilo que estava fazendo era verdade, que aquilo que estava falando era verdade. Mas eles não temeram. Eles permaneceram numa grande obra e não parou, concluiu a obra, concluiu o que eles foram lá para fazer. Aleluia, glória a Deus. O que nós estamos fazendo, continua, permaneça. Executem, termine o que começou para Deus. Eu e você começamos uma grande obra e nós não podemos parar. Avante, marchando na presença de Deus. Vamos continuar. Essas portas que o Senhor abriu, vai permanecer aberta. O emprego que Deus te deu, vai continuar aberto a porta. Aleluia, meu Deus, porque estamos em uma grande obra e nós não vamos parar por causa de Sambalate, Tobias, Gesem, por causa do acusador, do afrontador, do que veio nos amedrontar, é ele que vai bater em retirada, é ele que vai desistir, é ele que vai ficar falando sozinho. Nós vai continuar marchando. Quem vai ter que parar é ele, quem vai ter que calar é ele. É o perseguidor, é a perturbação, é a perseguição que vai ter que parar. É quem está tentando nos intimidar, nos calar. É quem está querendo que o que nós está fazendo de mal, eles vão ter que ver nós firmes de pé. Os que estão querendo nos ver mal, vai ter que ver Deus fazer, Deus nos usar, Deus interceder em nosso favor, vão ter que ver o que nós começamos, terminar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque quem está na frente é Deus e nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece, Ele nos blinda. Ele nos dá força para continuar, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Eu, porém, o rei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Peça ao Senhor que fortaleça as tuas mãos, para continuar com elas estendidas. Para que nós continuemos com as mãos estendidas e firme e forte para terminar a obra que Deus pediu para nós fazer. Aleluia. E Ele vai dar força sim. Porque Ele diz que Ele nos dá força pelos cansados, para os oprimidos. Ele é o remédio, Ele é a solução dos nossos problemas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos agradecer o nosso Deus por essa palavra. E eu sei que o Espírito Santo, através dessa campanha, Ele vai nos dar sensibilidade nos nossos ouvidos, tornar eles sensíveis para ouvir a voz. E os nossos olhos, através do Espírito Santo, vão ser abertos espiritualmente. Quem crê, dá um brado de grito de derrota para esse Satanás aí. Fala assim, glória a Deus, aleluia. Esse Satanás, ele vai cair por terra. Que estava tampando a nossa visão espiritual. Que estava deixando nossos ouvidos tampados. Mas agora ele vai ficar sensíveis para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Dá um grito de glória a Deus e aleluia aí no seu lar, que esse inimigo ele está caindo por terra ainda hoje.
está caindo por terra nesse terceiro e último dia de campanha, em nome de Jesus. E eu recebo, eu tomo posse, que os meus ouvidos, eles estão mais sensíveis do que ele estava ontem. Meus olhos estão mais abertos espiritualmente do que ontem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos nesse terceiro e último dia de campanha, Pai, Filho e Espírito Santo. Que hoje, Espírito Santo da verdade, eu creio que meus ouvidos foram definitivamente abertos espiritualmente falando. Para ouvir a tua voz, Espírito Santo. Para ouvir a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ouvir e para ver. Visão de olho aberto, de olhos fechados, como o Senhor me prometeu. E eu creio, eu tomo posse, meu Pai, Senhor sabe. Que eu creio do fundo do meu coração. Em revelação. E na tua voz. Eu sabe, meu Pai, que eu creio. E eu recebo, eu tomo posse dos ouvidos sensíveis, dos olhos abertos espiritualmente, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre, Senhor, a visão em nome de Jesus. Abre, Espírito Santo, a nossa visão. Abre a visão espiritual deste irmão, desta irmã que tanto te busca. Abre a visão e dá, Senhor, os ouvidos sensíveis deste irmão e desta irmã, Senhor, que crê que o Senhor pode abrir. Tornais os ouvidos sensíveis e os olhos espirituais abertos. Te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Jesus, dá livramento a este homem, a esta mulher, a este casamento, a esta família. Eu te peço e já te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.